Eu tive uma infância normal, fui criado, graças a Deus, num lar evangélico, mas também desde pequeno eu aprendi que o mundo não é bom, o mundo é mau, né? Tem coisas muito boas, mas coisas ruins. Infelizmente, eu tive algumas marcas na minha infância e duas marcas que eu destaco é a marca do abuso sexual e também a marca de uma doença muito grave que a minha mãe teve, no caso o câncer, ali na década de 80. E na época os tratamentos não eram tão desenvolvidos assim. Eu hoje consigo ver que, infelizmente, eu passei por um abuso emocional muito grande, porque da forma como lidaram com a doença da minha mãe iria falecer, morrer. Então, minha mãe até superou o câncer, mas emocionalmente eu perdi a minha mãe ali. E isso foi muito difícil para mim. Então eu estou até hoje num processo de recuperação na minha relação com a minha mãe em função desse ponto específico. E às vezes, até hoje, com 39 anos de idade, ao abraçar minha mãe, eu ainda tenho aquele impacto da doença que ela superou. Quando eu cheguei na minha adolescência, eu já tinha me entregado a Jesus com 6, 7 anos de idade. E aos 17 anos, eu tive um encontro com o Espírito Santo de Deus de uma forma muito intensa. Eu realmente recebi uma visitação do poder do Espírito Santo, comecei a conhecer isso e ao mesmo tempo que eu comecei a evidenciar os frutos disto, o preço daquele momento na minha infância, daquelas sequelas na minha infância, começaram a se manifestar. Então eu comecei a ter algumas dificuldades de me expor, de me relacionar. Eu comecei a entrar num quadro de timidez muito grande, de enclausuramento emocional, social. Eu sempre fui alguém ligado à liderança, sempre me despontei nos esportes, na escola, um líder meio que natural. Só que, por causa dessas sequelas na infância, ali no início da minha juventude, eu comecei a ter uma paralisia. Então eu comecei a não querer mais essa liderança natural. Em contrapartida, fui chamado para o ministério com 17 anos. E eu tive esse impacto do chamado. No início não soube lidar muito bem com isso. E então decidi ir para o seminário. Ali no seminário foi um conflito muito grande. Porque um pastor tem que falar, um pastor ele tem que liderar, um pastor ele tem que ser proativo, empreender. E para mim, isso foi ficando muito difícil. E no terceiro ano do seminário, eu estudava na Faculdade Teológica em São Paulo, eu desisti do seminário, meio que abandonando a vocação. Quando meu pai saiu de casa, foi um impacto muito negativo na minha relação com ele. Minha mãe ficou muito fragilizada e entrou numa depressão muito acentuada. E aí eu me foquei mais nela. E comecei a ter uma relação meio de amistosa mesmo com meu pai. Ele até se mudou da cidade. E então, desse relacionamento mais distante, culminou na indiferença. E então, antes mesmo de eu casar, eu já sentia uma lacuna muito grande. Todo homem, eu aprendi, precisa ser reafirmado de que ele pode e de que ele tem valor. E uma das figuras principais para fazer isso é o próprio pai. Então eu comecei a ter mais medo ainda da vida. Já tinha sequelas e eu, com esse agravante da minha relação com meu pai, isso ficou muito difícil. Então Deus começou a me fazer ver o quanto eu estava machucado com meu pai. Eu entrei num processo de cura durante anos. Eu reatei o meu relacionamento com meu pai e culminou na escrita do livro Paternidade Bem Resolvida, onde agora eu tento ajudar pessoas nesta dificuldade da relação com o pai e também com a mãe, porque fatalmente quando nós não temos uma boa relação com os nossos pais, nós vamos transferir isso para Deus e isso pode ser muito ruim na nossa formação espiritual. Eu tive uma experiência, um retiro espiritual que foi um fator determinante
Eu fui com muitas expectativas para esse retiro, mas os ministradores, as pessoas que estavam ali à frente do retiro espiritual, me disseram que Deus tinha orientado a eles tratar só uma coisa comigo em todo o retiro, paternidade. Então dali eu saí para uma mudança de vida. É um processo que até hoje eu vivo, não é? Mas eu tive uns 3, 4 momentos cruciais e eventos cruciais e também os encontros com o meu próprio pai e algumas conversas bastante profundas com a minha própria mãe, com os meus irmãos, que devido a isso eu passei a ter uma restauração, lógico, com a ajuda de Deus e do Espírito Santo nesse processo todo. Como eu disse, todo homem ele precisa de um homem para incentivá-lo aos desafios da vida. E Deus colocou um homem chamado Carlito Paz na minha vida. O pastor Carlito, eu já numa condição de ter desistido do seminário há alguns anos, eu sempre fui da Primeira Igreja Batista desde pequeno. O pastor assumiu a liderança da igreja então na época e ele soube da minha história e Deus colocou no coração dele um amor muito grande pela minha vida. Ele me incentivou a voltar para o ministério. O fogo do chamado reacendeu. Eu tive que abrir mão do momento profissional que eu estava vivendo, que era muito bom. Eu abri mão disso para essa obra maravilhosa que é o ministério. Então, eu tive essa cobertura espiritual, esse incentivo do pastor Carlito, da minha esposa, dos meus amigos e da igreja. Então, depois de 8 anos fugindo do ministério, eu completei 1 ano e meio de seminário e passei, na época então, no final do seminário, a ser o primeiro pastor de crianças da Primeira Igreja Batista. E hoje, recentemente, eu completei 10 anos de ministério como pastor na Primeira Igreja Batista. E nenhum dia que eu fui para a igreja, para uma célula, para um aconselhamento, visitar alguém no hospital, nenhum dia eu me arrependi de, há 10 anos atrás, de novo ter retomado esse chamado, que é uma coisa fundamental na minha vida. Eu tenho 2 filhas maravilhosas, a Raquel e a Giovana. A minha relação com elas é uma relação muito boa, em função dessa cura e restauração que Deus fez no meu coração. É muito legal ver que elas não precisam passar o que eu passei. Eu aprendi muitas coisas boas com os meus pais, mas as coisas ruins eu não preciso passar adiante, as experiências negativas que toda família tem, infelizmente. O meu lar vive em bastante harmonia. Sou casado com a Vivian, namorei há 9 anos, sou casado há 14 anos. Ela também é minha amiga de ministério, é uma pastora. Nosso convívio é um sacerdócio. A nossa casa é a igreja é a nossa casa. A gente vive muito feliz, é muito bom ter a família toda servindo ao Senhor. Para mim, o amor de Deus, ele é um amor resgatador, que nos ama como nós somos, mas não nos deixa onde estamos. Eu tenho uma frase que eu carrego no meu coração que é: não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Eu sou a resposta da graça de Deus. Quando eu subo numa plataforma para ministrar para centenas, milhares de pessoas, meu coração ainda depende de Deus completamente, dá aquele frio na barriga. Eu não consigo me imaginar sem a graça de Deus para fazer o que eu faço. Essa autoridade espiritual que Ele tem me dado, essa graça para amar as pessoas independente da condição delas, essa coragem, isso eu reputo a Deus. Então eu sou apaixonado por Jesus, Ele é uma pessoa real na minha vida. Eu sou alucinado pelo Espírito Santo de Deus, eu respiro Ele o tempo todo. Eu aprendi não só a curtir o poder do Espírito Santo, mas também a parte afetiva do Espírito, que nos consola, que cura as nossas feridas, que nos faz carinho e que em especial me convence diariamente que eu sou filho de Deus.